Milionário viúvo manda mensagem para a mulher errada. Mas ao ver a foto dela, seu coração quase parou. Aquela estranha parecia saída dos sonhos da falecida. E o que aconteceu depois chocou até os empregados dele. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O luxuoso apartamento na cobertura do edifício mais exclusivo dos jardins ecoava um silêncio ensurdecedor naquela manhã de junho. Eduardo Antunes observava a cidade de São Paulo através das enormes janelas de vidro, enquanto a xícara de café esfriava em suas mãos. Os primeiros raios de sol mal conseguiam atravessar a névoa que cobria os arranha-céus, criando uma atmosfera melancólica que combinava perfeitamente com seu estado de espírito. Aos 68 anos, Eduardo era o retrato do sucesso aos olhos do mundo. Ex-presidente de uma das maiores redes hoteleiras internacionais, seu nome ainda estampava as principais revistas de negócios. Sua fortuna era estimada em bilhões e suas ações filantrópicas rendiam-lhe homenagens constantes. Mas nada disso preenchia o vazio que se instalara em sua vida desde que Clara partira, deixando apenas memórias de 4 décadas de convivência. A governanta, Dona Cecília, entrou silenciosamente na sala, depositando uma bandeja com torradas, na mesa lateral. Era a única pessoa que ainda mantinha alguma rotina naquela casa imensa e impecável, onde cada objeto parecia congelado no tempo, como em um museu de lembranças. Senhor Eduardo, não esqueceu que hoje tem a reunião do conselho da fundação? Perguntou ela, com aquele tom maternal que desenvolvera ao longo dos 20 anos de serviço. Eduardo assentiu distraidamente, seus olhos fixos no celular que segurava. Estava repassando seus contatos antigos, uma mania que desenvolvera nos últimos tempos. Era como folhear um álbum de fotografias, cada nome evocando uma memória diferente. Foi quando seus dedos pararam sobre o nome de Helena, uma amiga dos tempos de faculdade. Sem pensar muito, começou a digitar uma mensagem. Estava pensando em você hoje. Lembra-se daquele café em Lisboa? Seus dedos, no entanto, tremeram levemente ao pressionar o botão de enviar. Um erro, um simples dígito trocado no número do telefone. E assim, sem saber, o destino começou a tecer sua teia. Minutos se passaram antes que o celular vibrasse com uma resposta. Não lembro de Lisboa, mas achei curioso alguém pensar em mim hoje. A mensagem veio acompanhada de uma foto que fez Eduardo endireitar-se na poltrona. Na imagem, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos serenos sorria com naturalidade, sentada em uma varanda repleta de flores. Havia algo magnético naquele sorriso, uma simplicidade que contrastava com todo o luxo que o cercava. Me desculpe, acho que enviei a mensagem para o número errado, respondeu ele, mas sua curiosidade já estava aguçada. Não tem problema. Às vezes os erros nos trazem surpresas agradáveis, respondeu a desconhecida, que se apresentou como Isabel. Eduardo hesitou por um momento, o polegar pairando sobre o teclado. Havia algo naquela troca de mensagens que o intrigava. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, uma brecha se abrisse em sua rotina meticulosamente planejada. A senhora tem razão. Permita-me me apresentar adequadamente. Sou Eduardo, um aposentado que agora dedica seu tempo a cultivar orquídeas, digitou ele, surpreendendo-se com a própria omissão sobre sua verdadeira identidade. Não era uma mentira completa. Ele realmente cultivava orquídeas em sua estufa particular, mas estava longe de ser toda a verdade. A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Isabel contou que era professora aposentada, vivia no interior de São Paulo e fazia bolos caseiros por encomenda. Falava com uma simplicidade cativante sobre seu cotidiano, sobre as pequenas alegrias de uma vida sem luxos, mas rica em significado. À medida que as mensagens se multiplicavam, Eduardo se pegou sorrindo pela primeira vez em meses. Era como se aquela conversa com uma desconhecida estivesse descongelando algo dentro dele, algo que nem sabia que estava adormecido. Senhor Eduardo, o motorista está esperando, alertou Dona Cecília, interrompendo seus pensamentos. Ele guardou.
o celular no bolso do paletó italiano feito sob medida. Mas sua mente continuava na varanda florida, onde uma senhora desconhecida sorria com tanta sinceridade. Enquanto descia pelo elevador privativo, Eduardo não conseguia parar de pensar em como um simples erro de digitação poderia ter consequências tão inesperadas. O que ele ainda não sabia era que aquele momento aparentemente banal, um número trocado, uma mensagem enviada por engano, seria o primeiro capítulo de uma história que mudaria sua vida completamente. O destino, em sua infinita sabedoria, às vezes escolhe os caminhos mais improváveis para nos conduzir exatamente onde precisamos estar. No pequeno sobrado em uma cidade do interior paulista, Isabel Duarte organizava suas encomendas do dia enquanto respondia mensagens no celular. O aroma de bolo de laranja recém-saído do forno preenchia a cozinha modesta, mas impecavelmente limpa. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, moviam-se com precisão entre as formas e os ingredientes, numa dança que conhecia de cor. Mais um pedido para amanhã, murmurou para si mesma, anotando em seu caderno gasto o nome da cliente. E o sabor escolhido. Era assim que complementava sua aposentadoria, fazendo doces e bolos que conquistavam cada vez mais admiradores na vizinhança. Seu celular vibrou novamente. Era Eduardo, o misterioso homem que havia entrado em sua vida por engano há algumas semanas. Isabel sorriu ao ler sua mensagem, perguntando sobre seu dia. Havia algo diferente nele, uma gentileza que ia além da mera cordialidade. Hoje, o dia começou cedo. Tenho 5 bolos para entregar e ainda preciso visitar meu pai no asilo, respondeu ela, sem deixar de mexer a massa de um novo bolo. A resposta dele veio rapidamente. Deve ser gratificante fazer algo que leva alegria às pessoas. Conte-me mais sobre seus bolos. Isabel pausou por um momento, observando o quadro de lavandas que enfeitava sua parede. Era uma pintura delicada que guardava com carinho, presente de uma antiga patroa. Aquele quadro sempre lhe trazia paz, especialmente nos momentos de dúvida, como agora quando se pegava pensando se não estava sendo ingênua em manter aquela amizade virtual com um desconhecido. Aprendi a fazer bolos com minha mãe, digitou ela. Cada receita tem uma história. O de laranja, por exemplo, era o preferido do meu marido. Hesitou antes de continuar. Ele se foi há 5 anos, mas continuo fazendo esse bolo todos os dias. É minha forma de manter as memórias vivas. Do outro lado da tela, Eduardo sentiu seu coração apertar. Também conhecia bem essa dor, esse vazio que fica quando perdemos alguém amado. Mas antes que pudesse responder, Isabel enviou uma foto. Era um close-up de suas mãos enfarinhadas, com um anel simples ainda no dedo anelar. Às vezes me pergunto se não estou presa ao passado, confessou ela. Mas então lembro que cada momento vivido nos torna quem somos. Eduardo admirou a honestidade daquela mulher que, sem pretensões, conseguia tocar em questões tão profundas. Era um contraste gritante com seu mundo de aparências e formalidades. A senhora tem uma sabedoria rara, respondeu ele, sentindo-se cada vez mais culpado por não revelar sua verdadeira identidade. O dia avançava e Isabel continuava sua rotina. Entregou os bolos, visitou o pai no asilo e, ao retornar, dedicou-se a organizar suas receitas. Cada página do caderno contava uma história, cada mancha de massa era uma lembrança. Entre uma atividade e outra, as mensagens com Eduardo fluíam naturalmente. Ele contava sobre seus dias supostamente tranquilos, cuidando de orquídeas, e ela compartilhava pequenos acontecimentos de sua vida simples. Sabe, Eduardo, escreveu ela enquanto se preparava para dormir. Há algo em você que me intriga. É como se houvesse mais histórias por trás das suas palavras do que você conta. No seu apartamento luxuoso, Eduardo sentiu o peso daquela observação. Isabel era mais perspicaz do que imaginava, ou talvez ele não fosse tão bom em esconder seus segredos quanto pensava. Todos temos nossas histórias não contadas, respondeu ele diplomaticamente. Sim, mas algumas precisam do momento certo para serem reveladas, devolveu ela, com uma sabedoria que o surpreendeu novamente. Naquela noite, tanto Isabel quanto Eduardo dormiram pensando um no outro.
Ela intrigada com os mistérios daquele homem, que parecia carregar um mundo de experiências nas entrelinhas de suas mensagens. Ele, encantado com a autenticidade daquela mulher, que, sem saber, estava começando a derrubar os muros que construíra ao redor de seu coração. O que nenhum dos dois imaginava era que suas vidas estavam conectadas por um fio invisível muito antes daquela primeira mensagem equivocada. O destino, em sua infinita sabedoria, apenas esperava o momento certo para revelar seus segredos. Era uma tarde de quinta-feira quando Eduardo decidiu fazer algo diferente. Após mais uma reunião tediosa com seus assessores financeiros, dispensou o motorista e decidiu caminhar pelo Parque Ibirapuera. O céu de São Paulo estava excepcionalmente azul, e as pessoas aproveitavam o raro momento de temperatura agradável para exercícios e piqueniques. Enquanto caminhava, seu celular vibrou com uma nova mensagem de Isabel. Era uma foto do café da tarde que ela havia preparado. Pão caseiro ainda fumegante, manteiga derretendo sobre as fatias douradas e um bule de chá de camomila ao lado. A simplicidade da imagem contrastava violentamente com os sofisticados restaurantes que ele frequentava. Acabei de fazer esse pão. Queria poder compartilhar com você, dizia a mensagem. Eduardo sentou-se em um banco do parque, observando as famílias ao redor. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios enquanto digitava a resposta. Parece delicioso. Faz muito tempo que não como um pão verdadeiramente caseiro. Então preciso te ensinar a fazer. Mais fácil do que cuidar de orquídeas, respondeu ela, com aquele humor suave que sempre o encantava. Foi nesse momento que algo chamou a atenção de Eduardo. No fundo da foto, parcialmente visível, estava aquele quadro de lavandas. Seu coração acelerou ao reconhecer as pinceladas delicadas que só poderiam ser de Clara, sua falecida esposa. A memória o transportou instantaneamente para aquela tarde, há quase 20 anos, quando Clara comentou sobre ter presenteado uma de suas pinturas à cuidadora de sua mãe. Isabel, digitou ele, hesitante. Esse quadro de lavandas na sua parede tem uma história interessante? Houve uma pausa mais longa que o normal antes da resposta chegar. Tem sim. Foi um presente muito especial de uma senhora que cuidei há muitos anos. Dona Marina era mãe de uma artista talentosa. Nunca conheci a filha dela, mas suas pinturas eram magníficas. Esse quadro me traz muita paz. Eduardo sentiu seu mundo girar. Dona Marina era sua sogra. Isabel havia sido sua cuidadora nos últimos meses de vida. Como nunca haviam se encontrado, ele se lembrava vagamente de Clara mencionando a dedicada cuidadora da mãe. Mas na época, estava tão absorto em suas obrigações empresariais que mal prestava atenção nesses detalhes. É realmente uma pintura muito bonita. Foi tudo que conseguiu responder, sua mente fervilhando com as implicações dessa descoberta. Naquela noite, em seu escritório, Eduardo passou horas vasculhando antigas pastas e documentos. Encontrou finalmente uma pasta etiquetada Cuidadores Dona Marina. E lá estava, o contrato de Isabel Duarte datado de 18 anos atrás. As datas coincidiam com uma época em que ele estava constantemente viajando, expandindo seus negócios internacionalmente. Suas mãos tremeram ao folhear mais documentos. Encontrou até mesmo uma carta de recomendação escrita por Clara, elogiando o trabalho excepcional de Isabel. Mais que uma cuidadora, tornou-se uma verdadeira amiga para minha mãe em seus últimos momentos, dizia o texto. O destino estava brincando com ele? Como era possível que aquela mulher, que havia entrado em sua vida por um erro de digitação, já tivesse estado tão próxima de sua família no passado? Eduardo passou a madrugada acordado, repassando antigas fotografias. Em uma delas, encontrou um registro que quase o fez derrubar o porta-retratos. No fundo de uma foto de Clara com sua mãe, havia uma mulher de costas preparando algo na cozinha. O cabelo era mais escuro, mais jovem, mas a postura era inconfundível. Era Isabel. Seu celular iluminou-se com uma nova mensagem dela. Boa noite, Eduardo. Sabe, hoje fiquei pensando muito no passado. É engraçado como a vida dá voltas. Não, quer?
Às vezes tenho a sensação de que já nos conhecemos de algum lugar. Eduardo encarou a mensagem por longos minutos, seu dedo hesitando sobre o teclado. Deveria contar a verdade, revelar quem realmente era e toda essa incrível coincidência, mas algo o deteve. E se ela se sentisse enganada? Se toda a naturalidade e simplicidade de sua relação se perdesse quando ela descobrisse quem ele realmente era? "Boa noite, Isabel", respondeu simplesmente. Às vezes o destino trabalha de formas misteriosas. Guardando o celular, Eduardo caminhou até sua estufa de orquídeas, o único hobby que não havia mentido para ela. Entre as flores delicadas, uma decisão começava a se formar em sua mente. Precisava encontrar uma maneira de revelar a verdade, mas não ainda. Primeiro precisava entender melhor seus próprios sentimentos, que cresciam a cada mensagem trocada com aquela mulher que, sem saber, já fazia parte de sua história há tanto tempo. Isabel estava especialmente inquieta naquela manhã de sábado. Enquanto preparava a massa de seus bolos, sua mente vagava para as conversas com Eduardo. Havia algo familiar nele, uma sensação que não conseguia explicar. Era como um perfume conhecido que não conseguimos identificar imediatamente, mas que desperta memórias adormecidas. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Era Dona Matilde, sua vizinha mais antiga, vindo buscar o bolo de aniversário que havia encomendado. "Isabel, você não vai acreditar no que vi no jornal hoje", exclamou Matilde, agitando um tabloide em suas mãos. "Lembra daquele milionário que você cuidou da mãe? Eduardo Antunes? Ele vai dar um concerto beneficente no Teatro Municipal da cidade." O coração de Isabel deu um salto. Eduardo Antunes. Aquele nome trazia à tona lembranças de uma época distante, quando cuidava de Dona Marina. Lembrou-se das histórias que a senhora contava sobre seu filho ausente, sempre viajando a negócios. E sua nora Clara, a artista talentosa que havia pintado o quadro de lavandas que tanto estimava. "Deixa eu ver." "Raísso", pediu Isabel, pegando o jornal das mãos da vizinha. A foto mostrava um homem elegante, de cabelos grisalhos e olhar penetrante. Havia algo naquele olhar que a perturbou profundamente. Depois que Matilde saiu, Isabel não conseguia parar de pensar na coincidência. Seu Eduardo, o amigo das mensagens, também era um homem mais velho que cultivava orquídeas. Seria possível? Não, era apenas sua imaginação pregando peças. Seu celular vibrou com uma nova mensagem dele. "Bom dia, Isabel. Estava pensando em fazer algo diferente hoje. Que tal me ensinar uma de suas receitas?" Isabel sorriu, mas uma pequena ruga de preocupação surgiu em sua testa. Releu algumas conversas antigas, prestando mais atenção aos detalhes. Eduardo sempre falava de forma culta, tinha conhecimento sobre diversos assuntos e às vezes deixava escapar comentários que indicavam uma vida mais sofisticada do que a de um simples aposentado. Decidiu fazer um teste sutil. "Claro, mas antes me conte mais sobre suas orquídeas. Deve ser um hobby caro, não? Li em algum lugar que o Eduardo Antunes, aquele empresário famoso, também é colecionador." A resposta demorou mais que o normal. "Existem orquídeas para todos. Os bolsos. O importante é o cuidado que dedicamos a elas." Uma resposta diplomática, pensou Isabel. Muito diplomática. Enquanto esperava o próximo bolo assar, Isabel pegou uma caixa antiga de recordações. Entre fotografias amareladas e cartões de Natal, encontrou uma pasta com documentos da época em que trabalhou como cuidadora. Lá estava, uma carta de recomendação assinada por Clara Antunes, esposa de Eduardo. Suas mãos tremeram ao ler novamente aquelas palavras gentis. Clara havia sido tão bondosa com ela, sempre a tratando com respeito e carinho. O quadro de lavandas era prova disso, um presente que guardava com imenso carinho. Uma nova mensagem de Eduardo chegou. "Isabel, às vezes penso em como o destino age de formas misteriosas. Acredita em coincidências?" Ela encarou a mensagem por um longo tempo. Seu coração batia mais forte, uma sensação estranha tomando conta de seu peito. As peças começavam a se encaixar em sua mente, formando um quebra-cabeça que ela não sabia se estava pronta para completar. "Acredito em destino", respondeu finalmente. "Mas também acredito em verdade.
Olhou novamente para o jornal sobre a mesa. O concerto beneficente seria na próxima semana. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Se suas suspeitas estivessem corretas, precisava confirmar por si mesma. Eduardo, digitou ela, você gosta de música clássica? Há um concerto beneficente na cidade semana que vem. A resposta veio rápida. Adoro música clássica. Talvez possamos nos encontrar lá? Isabel sentiu seu coração acelerar. Era a primeira vez que falavam em se encontrar pessoalmente. Se Eduardo fosse quem ela começava a suspeitar que era, por que estaria escondendo sua verdadeira identidade? O que mais haveria por trás daquelas mensagens aparentemente casuais? O aroma do bolo no forno preencheu a cozinha, trazendo-a de volta à realidade. Isabel olhou para o quadro de lavandas na parede, como se buscasse alguma resposta naquelas pinceladas delicadas. Clara havia lhe dito uma vez que cada pintura conta uma história, mas algumas histórias precisam de tempo para serem reveladas. Seria ótimo nos encontrarmos, respondeu ela finalmente. Às vezes, precisamos olhar nos olhos de alguém para realmente conhecê-lo. Eduardo caminhava inquieto pelo escritório de sua cobertura, ajeitando a gravata italiana pela terceira vez naquela manhã. Sobre sua mesa de mogno, repousava um convite elegante para o concerto beneficente. Um evento que ele mesmo havia organizado sob um pseudônimo, mas que agora parecia muito mais significativo do que qualquer outro em sua vida. Senhor Eduardo, o senhor Alfredo gostaria de falar com o senhor, anunciou Dona Cecília, interrompendo seus pensamentos. Alfredo, seu mordomo há mais de 30 anos, entrou na sala com sua habitual discrição. Era o único, além de Cecília, que sabia sobre Isabel e as mensagens trocadas nos últimos meses. Senhor, conforme solicitado, entreguei pessoalmente o convite para a senhora Isabel Duarte, relatou Alfredo, seu tom formal não conseguindo esconder completamente uma nota de preocupação. Ela pareceu intrigada com o convite. Eduardo sentou-se em sua poltrona de couro, absorvendo a informação. Como assim, intrigada? Bem, senhor. Alfredo hesitou por um momento. Quando mencionei que seu amigo das mensagens estaria presente no concerto, ela olhou longamente para o quadro de lavandas em sua parede. Depois perguntou se eu conhecia o organizador do evento. O coração de Eduardo acelerou. Isabel era perspicaz demais para não começar a juntar as peças do quebra-cabeça. Talvez ela já soubesse, ou ao menos suspeitasse, de sua verdadeira identidade. Seu celular vibrou com uma mensagem dela. Eduardo, recebi hoje um convite muito especial para o concerto. Confesso que estou curiosa e um pouco apreensiva. Ele respirou fundo antes de responder. Não precisa ficar apreensiva. Será uma noite especial. Sabe, continuou ela, esse convite me fez pensar muito. Às vezes as pessoas usam máscaras não para enganar, mas por medo de não serem aceitas como são. Você concorda? Eduardo sentiu o peso daquelas palavras. Era como se Isabel estivesse lhe dando uma chance de ser honesto, de revelar sua verdadeira identidade antes do encontro. Isabel começou a digitar, mas parou. As palavras certas pareciam fugir de seus dedos. Naquele momento, seus olhos pousaram sobre uma fotografia antiga em sua mesa. Ele e Clara em Veneza, décadas atrás. Clara sorria para a câmera enquanto segurava um café, seus olhos brilhando com aquela alegria contagiante que era sua marca registrada. O que você faria, meu amor? Murmurou para a foto, como se sua falecida esposa pudesse aconselhá-lo naquele momento crucial. Foi quando notou um detalhe na foto que nunca havia percebido antes. No fundo da imagem, numa das paredes da Praça São Marcos, havia uma pintura de lavandas muito semelhante à que Clara depois reproduziria e daria para Isabel. Era como se o destino estivesse deixando pistas ao longo de todo o caminho. Decidido, Eduardo chamou Alfredo novamente. Preciso que você prepare algo especial para o concerto, instruiu ele, um plano começando a se formar em sua mente. Nos dias que se seguiram, as mensagens entre Eduardo e Isabel continuaram, mas havia uma nova tensão no ar, uma expectativa quase palpável. Era como se ambos estivessem dançando à beira de uma grande revelação, cada um esperando que o outro desse o primeiro passo.
Você acredita que algumas pessoas são destinadas a se encontrar? Perguntou Isabel numa noite, enquanto compartilhava a foto de um pôr-do-sol visto de sua varanda. Acredito que o destino nos dá várias chances, respondeu ele. Mas cabe a nós termos a coragem de aproveitá-las. Eduardo passou as noites seguintes revisando cada detalhe do concerto. A programação musical foi cuidadosamente selecionada, começando com Debussy, o compositor favorito de Clara, e terminando com uma peça especial que ele mesmo havia encomendado, inspirada na história do quadro de lavandas. Em seu closet, separou seu melhor terno italiano, aquele que Clara havia escolhido em sua última viagem juntos a Milão. Ao lado, colocou uma pequena caixa de veludo azul contendo algo que havia mandado fazer especialmente para aquela noite, uma réplica, em miniatura do quadro de lavandas, transformada em um delicado broche. Senhor, chamou Dona Cecília da porta. A floricultura ligou confirmando o arranjo especial de lavandas para o camarote principal. Eduardo assentiu, sentindo o peso do momento que se aproximava. Em poucos dias todas as máscaras cairiam. Todas as coincidências seriam reveladas. Todo o medo de não ser aceito por quem realmente era precisaria ser enfrentado. Seu celular vibrou uma última vez naquela noite. Eduardo, não sei explicar, mas sinto que nossa história começou muito antes da primeira mensagem. Estou pronta para descobrir a verdade, seja ela qual for. Ele sorriu, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. A verdade, digitou em resposta, às vezes é mais bonita que qualquer história que possamos inventar. A manhã do concerto amanheceu com uma suave garoa típica do interior paulista. Isabel acordou antes do despertador, suas mãos tremendo levemente enquanto preparava seu café da manhã. O vestido que havia escolhido para a noite, um modelo azul marinho simples, mas elegante, presente de sua filha, estava cuidadosamente passado e pendurado na porta do guarda-roupa. Mãe, você está nervosa, observou Maria Helena, sua filha, que havia feito questão de vir ajudá-la a se arrumar para o evento. Nunca te vi assim por causa de um concerto. Isabel sorriu, passando manteiga em uma fatia de seu pão caseiro. Não é só um concerto, filha. Tenho a sensação de que esta noite vai mudar muita coisa. Maria Helena sentou-se à mesa da cozinha, observando atentamente a mãe. É por causa dele, não é? Esse Eduardo das mensagens. Sim, admitiu Isabel, seus olhos inevitavelmente voltando-se para o quadro de lavandas. Sabe, desde que recebi o convite para o concerto, não consigo parar de pensar em todas as coincidências. O quadro, as histórias de Dona Marina, o timing, perfeito de tudo. E você acha que ele é... Maria Helena deixou a pergunta no ar. Eduardo Antunes, o filho de Dona Marina? Isabel suspirou, servindo mais café. Cada vez tenho mais certeza, mas o que não entendo é por que ele manteria esse segredo por tanto tempo. O dia passou num borrão de preparativos. Isabel dedicou a manhã a entregar suas últimas encomendas de bolos, recusando gentilmente novos pedidos para aquela noite. À tarde, permitiu-se um momento de cuidado pessoal, algo raro em sua rotina sempre ocupada. Enquanto Maria Helena a ajudava com o cabelo, Isabel relembrava os meses de conversas com Eduardo. Cada mensagem, cada história compartilhada, cada momento de conexão genuína que haviam construído. Será que tudo mudaria quando a verdade viesse à tona? Mãe, chamou Maria Helena, ajustando um cacho prateado do cabelo de Isabel. Você está com medo? Isabel refletiu por um momento antes de responder. Não é bem medo, é mais uma apreensão. Se ele for quem? Penso que é, porque escolheu se aproximar dessa forma. E se não for, bem, significa que criei toda uma história em minha cabeça. Seu celular iluminou-se com uma nova mensagem de Eduardo. Ansioso para esta noite. Trouxe algo especial de minhas orquídeas para você. Isabel sorriu, digitando sua resposta. Também tenho algo para você. Um dos meus pães caseiros, daqueles que você disse que não come há tanto tempo. Já vestida e maquiada, Isabel parou mais uma vez diante do quadro de lavandas. Lembrou-se do dia em que Clara, a esposa de Eduardo Antunes, havia lhe entregado a pintura. Para que você sempre se lembre que a beleza pode florescer nos lugares mais inesperados.
havia dito ela. O som da campainha a trouxe de volta ao presente. Era o motorista que Eduardo havia insistido em enviar para buscá-la. Mais um detalhe, que aumentava suas suspeitas sobre sua verdadeira identidade. Senhora Isabel, cumprimentou o motorista respeitosamente, o carro está aguardando. Antes de sair, Isabel pegou o pão que havia assado especialmente para aquela noite, embrulhado em um papel delicado com um laço simples. Maria Helena a abraçou forte. Vai dar tudo certo, mãe. Seja quem for esse Eduardo, ele seria um tolo se não visse o quanto você é especial. No trajeto até o teatro, Isabel observava a cidade através da janela do carro luxuoso. As ruas familiares pareciam diferentes naquela noite, como se também estivessem vestidas para uma ocasião especial. Seu coração batia cada vez mais, forte conforme se aproximavam do centro. Senhora, chamou o motorista. Chegamos. O teatro municipal estava magnificamente iluminado e uma fila de carros elegantes se formava na entrada. Isabel respirou fundo, ajeitou seu vestido uma última vez e, com o pacote de pão nas mãos, caminhou em direção à entrada. No saguão, um senhor distinto de cabelos brancos a aguardava, o mesmo que havia lhe entregado o convite dias antes. Senhora Isabel, cumprimentou ele com uma reverência suave. Seja bem-vinda. Por favor, me acompanhe. Há um camarote especial reservado para a senhora. Enquanto subia as escadas do teatro, Isabel sentiu o perfume suave de lavandas no ar. Seu coração quase parou quando viu o arranjo de flores na entrada do camarote. Eram exatamente iguais às do quadro em sua parede. Seu acompanhante chegará em breve, informou o senhor, deixando-a sozinha com seus pensamentos e expectativas. Isabel sentou-se, suas mãos apertando levemente o pacote com o pão caseiro. Em poucos minutos, todas as suas suspeitas seriam confirmadas ou desfeitas. Em poucos minutos, sua vida poderia mudar completamente. O teatro estava completamente lotado quando as primeiras notas de Debussy começaram a ecoar pela sala principal. Isabel, sentada no camarote especial, sentia seu coração bater em sincronia com a música suave. O arranjo de lavandas próximo a ela exalava um perfume delicado que a transportava para suas memórias com Dona Marina. Um movimento suave na cortina do camarote chamou sua atenção. Alfredo, o senhor distinto que a havia recepcionado, apareceu novamente. Senhora Isabel, sussurrou ele. Seu acompanhante chegará em alguns minutos. Ele pediu para lhe entregar isto primeiro. Em suas mãos havia uma pequena caixa de veludo azul. Isabel a abriu com dedos trêmulos e quase deixou escapar uma exclamação de surpresa. Dentro estava um broche delicado, uma miniatura perfeita do quadro de lavandas que enfeitava sua sala. Seus olhos se encheram de lágrimas ao reconhecer cada pincelada, cada detalhe que Clara havia criado tantos anos atrás. Só alguém que conhecesse profundamente aquela pintura poderia ter mandado fazer uma réplica tão perfeita. A música continuava fluindo pelo teatro, mas Isabel mal conseguia se concentrar. Seus pensamentos estavam numa espiral de memórias. As tardes com Dona Marina, as conversas sobre seu filho sempre ausente, o dia em que Clara lhe entregou o quadro e agora todos aqueles meses de mensagens com Eduardo. Um novo movimento na cortina fez seu coração saltar. Uma figura alta e elegante emergiu das sombras, vestindo um terno impecável. Isabel prendeu a respiração ao reconhecer imediatamente o homem da foto do jornal, Eduardo Antunes. Seus olhares se encontraram e o mundo pareceu parar por um momento. Eduardo tinha os mesmos olhos gentis que transpareciam em suas mensagens, agora brilhando com uma mistura de apreensão e esperança. Isabel, ele disse suavemente, sua voz tremendo levemente, perdoe-me pela demora em revelar a verdade. Ela não conseguiu responder imediatamente. Suas mãos apertavam o pacote com o pão caseiro que havia trazido, enquanto tentava processar aquele momento surreal. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Sua voz apenas um sussurro. Eduardo se aproximou devagar, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém me viu como apenas Eduardo.
Não como o empresário, o milionário, o filantropo, apenas como um homem. Isabel olhou para o broche em suas mãos, depois para Eduardo. Você sabia quem eu era desde o início? Não, ele respondeu sentando-se ao seu lado. Descobri quando vi o quadro de Clara em uma de suas fotos. Foi como se o destino estivesse me mostrando que nossos caminhos já haviam se cruzado antes. A Keita. A orquestra iniciava agora uma nova peça, mas para eles era como se existisse apenas o som de seus corações acelerados. Você cuidou de minha sogra com tanto carinho, continuou Eduardo, sua voz embargada. Clara sempre falava de você com admiração. E eu, sempre ocupado demais com meus negócios, nunca tive a chance de conhecê-la pessoalmente. Isabel finalmente encontrou sua voz. Dona Marina falava muito do senhor, sempre com orgulho, mas também com uma pontada de tristeza por sua ausência. Eu sei, Eduardo baixou os olhos. Demorei muito para perceber que estava perdendo os momentos mais importantes da vida por estar sempre correndo atrás de mais sucesso, mais conquistas. Nesse momento, Isabel abriu o pacote que segurava. Trouxe isso para você, o pão caseiro que prometemos compartilhar. Eduardo olhou para o pão ainda morno, embrulhado com tanto carinho, e sentiu seus olhos marejarem. Era um gesto tão simples, tão genuíno, exatamente como tudo que Isabel representava. Sabe, ela continuou, enquanto partia um pedaço do pão. Quando comecei a suspeitar de quem você era, fiquei me perguntando se tudo que vivemos através das mensagens havia sido real. E qual foi sua conclusão? E perguntou ele, aceitando o pedaço de pão que ela lhe oferecia. Isabel sorriu, aquele sorriso sincero que o havia cativado desde a primeira foto. Que às vezes precisamos de máscaras para encontrar coragem de mostrar quem realmente somos. A música atingia seu crescendo, preenchendo o teatro com notas que pareciam dançar no ar. Eduardo e Isabel compartilhavam o pão em silêncio, cada um absorvendo a presença do outro, enquanto as lavandas perfumavam o ar com sua fragrância suave. Era como se o quadro na parede de Isabel tivesse ganhado vida, florescendo em um momento que nenhum dos dois jamais esqueceria. O concerto chegava ao fim, mas Eduardo e Isabel permaneciam em seu próprio mundo no camarote. As últimas notas da orquestra flutuavam no ar enquanto eles conversavam, descobrindo-se pessoalmente após meses de mensagens virtuais. Então foi você quem organizou todo este concerto? Perguntou Isabel, ainda absorvendo todas as revelações. Da noite. Eduardo assentiu, um leve rubor tingindo seu rosto. Precisava criar um momento especial para nosso encontro, algo que fosse digno de toda a história que nos trouxe até aqui. Os aplausos da plateia ecoavam pelo teatro, marcando o final da apresentação. Alfredo apareceu discretamente na entrada do camarote. Senhor Eduardo, o carro está pronto conforme solicitado. Isabel olhou para Eduardo com curiosidade. Ele sorriu estendendo-lhe a mão. Aceita dar um passeio? Há um lugar que gostaria de lhe mostrar. Ela hesitou por um momento, mas algo no olhar dele a tranquilizou. Era o mesmo olhar sincero que transparecia em suas mensagens, agora ainda mais intenso pessoalmente. O carro os levou através das ruas iluminadas da cidade. Isabel notou que seguiam em direção a um bairro nobre, até pararem em frente a uma casa antiga e elegante. Onde estamos? Perguntou ela, enquanto Eduardo a ajudava a descer do carro. Esta era a casa de Dona Marina, respondeu ele suavemente. Mantive-a exatamente como era, e há algo aqui que quero lhe mostrar. Eles atravessaram um jardim bem cuidado, chegando a uma estufa iluminada por luzes suaves. Ao abrir a porta, Isabel foi recebida por um espetáculo de cores e aromas. Dezenas de orquídeas de diferentes espécies floresciam em harmonia. Então, é aqui que você realmente cultiva suas orquídeas, disse ela, maravilhada com a beleza do lugar. Sim, Eduardo sorriu. Esta parte, pelo menos, não era mentira. Clara começou esta coleção, e eu a mantenho viva em sua memória, assim como mantenho viva a memória de minha mãe nesta casa. Isabel caminhou entre as flores, reconhecendo algumas espécies das fotos que Eduardo havia compartilhado em suas mensagens.
Parou diante de uma orquídea particularmente bonita, suas pétalas em um tom suave de lavanda. Esta é nova, observou Eduardo, aproximando-se. Desenvolvi esta espécie nos últimos meses. Inspirado em você? Na verdade. Isabel sentiu seu coração acelerar. Em mim? Sim. Sua força delicada, sua beleza simples, mas marcante, me lembrou muito você. Decidi chamá-la de Isabel's Grace. Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo rosto de Isabel. Era um gesto tão profundo, tão significativo. Nomear uma flor em sua homenagem. Eduardo, ela começou, sua voz embargada. Tudo isso é tão diferente do que eu imaginava. Quando comecei a suspeitar de quem você era, temi que nossa amizade fosse apenas uma distração para você. Um passatempo. Ele se aproximou mais, pegando suas mãos entre as suas. Isabel, você me devolveu algo que eu havia perdido há muito tempo. A capacidade de me conectar verdadeiramente com alguém. Sem pretensões, sem máscaras sociais. Um vento suave entrou pela janela da estufa, trazendo consigo o perfume das flores. Isabel olhou para suas mãos unidas, as dela, marcadas pelo trabalho de fazer pão e cuidar dos outros, as dele, elegantes, mas com pequenas marcas de terra das orquídeas que cultivava com tanto carinho. Sabe, ela disse, Dona Marina sempre dizia que seu filho tinha um coração maior do que mostrava ao mundo. Ela estava certa. Eduardo sorriu, seus olhos brilhando com emoção contida. E Clara sempre dizia que às vezes precisamos nos perder para encontrar nosso verdadeiro caminho. Acho que ela também estava certa. Naquele momento, rodeados por flores e memórias, ambos perceberam que estavam no início de algo novo. Algo que havia começado com um erro de digitação, mas que o destino havia planejado muito antes. O que acontece agora? Perguntou Isabel, sua voz apenas um sussurro. Eduardo olhou para a orquídea que havia nomeado em sua homenagem. Agora? Agora podemos começar de novo, sem segredos, sem máscaras. Apenas Eduardo e Isabel descobrindo juntos onde este caminho nos leva. A noite avançava lá fora, mas dentro da estufa o tempo parecia suspenso. As orquídeas eram testemunhas silenciosas de um momento que marcava não um final, mas um novo começo, um que havia esperado décadas para acontecer. A manhã, seguinte ao concerto, amanheceu diferente para Isabel. Enquanto preparava sua primeira fornada de pães do dia, seus pensamentos continuavam voltando para a noite anterior. O encontro no teatro, a revelação da identidade de Eduardo, a visita à estufa de orquídeas, parecia um sonho, mas o delicado broche de lavandas em sua mesa confirmava que tudo havia sido real. O aroma de pão fresco preenchia a cozinha quando Maria Helena chegou, ansiosa por detalhes. Mãe, você não me ligou ontem. Como foi? Era mesmo ele? Isabel sorriu servindo café para a filha. Era sim, Eduardo Antunes em pessoa. E como você se sentiu? Ficou brava por ele ter escondido quem era? Sabe, filha, Isabel respondeu pensativa. Achei que ficaria, mas quando o vi, quando conversamos, entendi seus motivos. Às vezes precisamos de uma máscara para mostrar nosso verdadeiro rosto. O celular de Isabel vibrou com uma mensagem de Eduardo. Bom dia, dormi pensando em como o destino trabalha, de formas misteriosas. O pão que compartilhamos ontem foi o melhor que já provei. Ela sorriu, digitando sua resposta. Bom dia. Também não consigo parar de pensar em ontem. Sua estufa de orquídeas é um lugar mágico. Maria Helena observava a mãe com atenção. Vocês vão continuar se vendo? Como que respondendo à pergunta, uma nova mensagem chegou. Gostaria de almoçar comigo hoje? Conheço um restaurante simples perto da sua casa. Nada de lugares sofisticados, prometo. Isabel sentiu seu coração acelerar. Era um passo importante. Seu primeiro encontro à luz do dia, sem a proteção da noite ou do anonimato. Aceito, respondeu ela, mas com uma condição. Depois, quero te ensinar a fazer pão, de verdade, não só por mensagem. A resposta veio rápida. Será uma honra ser seu aprendiz. Maria Helena abraçou a mãe emocionada.
Mãe, isso é tão romântico, mas você não está preocupada? Quero dizer, vocês são de mundos tão diferentes. Isabel parou de amassar a massa do pão por um momento, reflexiva. Sabe, filha, ontem à noite percebi algo importante. Não importa quanto dinheiro alguém tenha, no final todos buscamos a mesma coisa. Conexão verdadeira. Compreensão, alguém que nos veja pelo que realmente somos. O resto da manhã passou num misto de ansiedade e expectativa. Isabel entregou suas encomendas habituais, mas sua mente estava dividida entre o presente e as memórias da noite anterior. Cada cliente que elogiava seus pães a fazia pensar em como Eduardo havia saboreado aquele pedaço compartilhado no teatro, como seus olhos haviam brilhado ao provar algo tão simples e genuíno. Próximo ao horário do almoço, Isabel trocou seu avental por um vestido simples, mas elegante, o mesmo azul marinho da noite anterior, mas numa versão mais casual. O broche de lavandas, presente de Eduardo, completava o visual. Pontualmente, a campainha tocou. Isabel abriu a porta para encontrar Eduardo, vestindo uma camisa clara e calça social, muito mais simples que o terno da noite anterior, mas ainda assim elegante. "Trouxe algo para você", disse ele, entregando-lhe um pequeno vaso com uma muda da orquídea, que havia nomeado em sua homenagem, "para que você tenha um pedaço da estufa em sua casa." Isabel segurou o vaso com cuidado, emocionada com o gesto. "É linda, mas vai precisar me ensinar a cuidar dela direito." "Será uma troca justa", sorriu ele. "Você me ensina a fazer pão, eu te ensino sobre orquídeas." Antes de saírem, Isabel foi até a cozinha e voltou com um embrulho. "O pão que acabei de fazer. Ainda está quente." Eduardo pegou o pacote e o aroma de pão fresco trouxe um sorriso largo ao seu rosto. "Sabe, Isabel, passei a vida inteira provando as mais refinadas iguarias em restaurantes pelo mundo todo, mas nada se compara ao sabor de algo feito com amor." Eles saíram juntos, caminhando lado a lado pelas ruas do bairro. Alguns vizinhos olhavam curiosos para o casal improvável, a doceira local ao lado do empresário famoso. Mas nem Isabel nem Eduardo pareciam notar os olhares. "Tenho uma confissão a fazer", disse Eduardo enquanto caminhavam. "Ontem, quando você disse que confiava em mim mesmo, suspeitando que eu escondia algo, foi o momento em que tive certeza de que havia encontrado alguém especial." Isabel sorriu, ajeitando a orquídea em seus braços. "E eu, quando vi que você escolheu um restaurante simples para hoje, percebi que você realmente quer fazer parte do meu mundo, não me trazer para o seu. Seu mundo tem mais sabor", respondeu ele simplesmente. "Mais verdade." Eles continuaram caminhando, conversando sobre tudo e nada, como faziam em suas mensagens, mas agora podiam ver as expressões um do outro, compartilhar sorrisos e olhares que diziam mais que palavras. Era o início de uma nova fase em suas vidas, uma onde as diferenças sociais importavam menos que a conexão que haviam construído, onde um erro de digitação havia se transformado no acerto mais preciso do destino. O pequeno restaurante escolhido por Eduardo era exatamente como ele havia prometido. Simples, acolhedor e com um ar familiar que fazia qualquer um se sentir em casa. A dona do estabelecimento, Dona Zefa, recebeu Isabel com um abraço caloroso, como sempre fazia com seus clientes habituais. "Isabel, que surpresa boa te ver aqui, e muito bem acompanhada pelo que vejo", disse ela, lançando um olhar curioso para Eduardo. "O melhor restaurante caseiro da cidade", comentou Eduardo, puxando a cadeira para Isabel sentar. "Descobri este lugar há algumas semanas, quando comecei a planejar nosso encontro." Isabel o olhou surpresa. "Você já vinha aqui antes?" "Queria conhecer seu mundo", ele admitiu. "Então comecei a frequentar os lugares que você mencionava em nossas conversas. Este restaurante, a praça onde você caminha todas as manhãs, até mesmo a feira onde compra seus ingredientes." O coração de Isabel aqueceu com aquela revelação. Enquanto ela tentava descobrir se ele era realmente Eduardo Antunes, ele estava silenciosamente se aproximando de sua realidade, tentando entender sua vida. "Filho", chamou Dona Zefa, voltando à mesa,
Trouxe aquele vinho especial que o senhor deixou semana passada. Isabel ergueu uma sobrancelha, divertida. Mas, surpresas! Eduardo corou levemente. É um vinho simples, mas muito especial. Foi o último que Clara e eu compramos juntos em nossa última viagem à França. Guardei algumas garrafas para ocasiões verdadeiramente importantes. A refeição foi servida. Pratos simples da cozinha brasileira, preparados com carinho e maestria por Dona Zefa. Entre uma garfada e outra, a conversa fluía naturalmente, como se as mensagens de texto tivessem sido apenas um prelúdio para este momento. Sabe, disse Isabel provando o vinho. Estava pensando em como tudo isso começou. Um número errado, uma mensagem perdida. Não acredito em coincidências, respondeu Eduardo, seus olhos brilhando. Não depois de descobrir que o quadro de Clara estava em sua casa todos esses anos, como se fosse um elo invisível nos conectando. Após o almoço, caminharam até a praça próxima. O sol da tarde criava sombras alongadas entre as árvores, e algumas crianças brincavam no parquinho. Eduardo, começou Isabel sentando-se em um banco. Precisamos falar sobre como isso vai funcionar. Somos de mundos muito diferentes. Ele segurou sua mão suavemente. Só se deixarmos que essas diferenças nos definam. Não é tão simples, ela continuou. Você tem uma vida pública, responsabilidades, eventos sociais. E você tem uma vida real, ele completou. Cheia de significado, de conexões verdadeiras. Isabel, passei décadas vivendo naquele mundo de aparências. Sabe o que aprendi? Que todo aquele luxo não vale nada se não tivermos com quem compartilhar momentos genuínos. Uma brisa suave balançou as folhas das árvores, trazendo o perfume distante de flores. Isabel olhou para suas mãos entrelaçadas, as dela, com pequenas marcas de queimaduras de forno, as dele, agora com traços de terra das orquídeas que tanto amava. Tenho uma proposta, disse Eduardo, repentinamente. Que tal unirmos nossos mundos ao invés de escolher entre eles? Isabel o olhou curiosa. Como assim? A casa de minha mãe, onde está a estufa, é grande demais para ficar vazia. O que acha de transformarmos parte dela em uma escola de culinária? Um lugar onde você possa ensinar suas receitas, compartilhar sua arte com outras pessoas? Os olhos de Isabel se arregalaram com a sugestão. Mas seria muito trabalho, muito investimento. Seria perfeito, ele a interrompeu gentilmente. Aquela casa precisa de vida nova, de aromas de pão fresco, de risos de alunos aprendendo. E a estufa de orquídeas seria o cenário perfeito para eventos especiais. Isabel sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Era uma ideia que unia perfeitamente seus dois mundos, a simplicidade de seus pães caseiros com a elegância das orquídeas de Eduardo. Poderíamos começar devagar, continuou. Ele empolgado com a ideia. Algumas aulas por semana, eventos pequenos. O importante é que seria nosso projeto juntos. Nosso, ela repetiu a palavra, sentindo seu peso e significado. Mas e sua vida social, seus compromissos? Eduardo sorriu, aquele sorriso que ela havia aprendido a amar primeiro através das mensagens. Minha vida social pode perfeitamente incluir eventos beneficentes em nossa escola de culinária. E quanto aos compromissos, acho que já está na hora de aprender a equilibrar melhor as coisas. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e laranja. No banco da praça, dois mundos diferentes começavam a se fundir, criando algo novo e único. Então, Eduardo perguntou suavemente, o que me diz? Aceita essa aventura comigo? Isabel olhou para o broche de lavandas em seu vestido, depois para a pequena orquídea que ele havia lhe dado e, finalmente, para seus olhos cheios de esperança e carinho. Sim, ela respondeu, seu coração transbordando de emoção. Vamos criar algo novo juntos. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. A antiga casa de Dona Marina, que há tanto tempo permanecia apenas como um museu de memórias, começava a ganhar nova vida. Isabel e Eduardo passavam cada momento livre planejando a transformação do espaço em uma escola de culinária. Acho que esta sala seria perfeita para as aulas práticas, disse Isabel,
caminhando pelo amplo cômodo que antes servia como sala de estar. As janelas grandes trazem bastante luz natural e o espaço é ideal para várias bancadas de trabalho. Eduardo a observava com admiração. Nos últimos dias tinha descoberto um lado completamente novo de Isabel, uma mulher com visão empreendedora e ideias claras sobre como realizar seus sonhos. Podemos manter alguns móveis antigos, sugeriu ele, acariciando uma antiga cristaleira de madeira maciça. Dar um toque de história ao lugar. Sim, Isabel se animou. E podemos usar as antigas porcelanas de sua mãe para servir os chás nas aulas de confeitaria. Dona Marina adoraria ver suas peças sendo usadas para trazer alegria a outras pessoas. Enquanto conversavam, Alfredo entrou discretamente na sala, carregando uma bandeja com café e biscoitos recém-saídos do forno. Cortesia de Isabel, que já havia transformado a cozinha da mansão em seu laboratório de experiências. Senhor Eduardo, chamou o mordomo, os arquitetos chegaram para a reunião. O casal havia contratado um escritório de arquitetura especializado em restauro de casas históricas. A ideia era manter a essência e elegância da mansão, adaptando-a para sua nova função. Isabel, Eduardo segurou suas mãos com carinho. Tem certeza que não quer participar da reunião? Sua opinião é fundamental para este projeto. Ela sorriu ajeitando o broche de lavandas que agora usava todos os dias. Tenho sim. Confio no seu bom gosto. Além disso, preciso visitar alguns fornecedores para as aulas experimentais. Nos últimos dias, haviam estabelecido uma dinâmica natural de divisão de tarefas. Eduardo cuidava da parte burocrática e das grandes reformas, enquanto Isabel se concentrava no planejamento das aulas e na essência do que seria ensinado. Antes que eu me esqueça, ela tirou um papel dobrado do bolso. Fiz uma lista dos equipamentos essenciais para começarmos. Sei que é extensa, mas... Eduardo a interrompeu com um beijo suave. Não se preocupe com custos. Este projeto é nosso sonho conjunto. Vamos fazê-lo da melhor forma possível. Isabel corou levemente. Ainda estava se acostumando com a generosidade natural de Eduardo, com sua forma de transformar seus desejos em realidade sem pestanejar. Só não quero que pareça que estou me aproveitando, ela confessou em voz baixa. Eduardo segurou seu rosto com delicadeza. Isabel, você está realizando um sonho que nem eu sabia que tinha. Dar vida nova a esta casa, criar um lugar onde pessoas possam aprender e se conectar, isso vale mais que qualquer investimento financeiro. O som de vozes se aproximando indicava que os arquitetos haviam chegado ao hall. Isabel se despediu com um beijo rápido e saiu pelos fundos da casa, passando pela estufa de orquídeas que tanto amava. Parou por um momento para admirar a Isabel's Grace, que florescia magnificamente. Eduardo havia lhe ensinado os cuidados básicos, e ela descobriu que tinha um talento natural para o cultivo de flores, assim como ele estava se revelando um aprendiz dedicado na arte de fazer pão. No caminho para a cidade, Isabel refletia sobre como sua vida havia mudado nas últimas semanas. Suas entregas de pão continuavam, mas agora eram intercaladas com reuniões de planejamento, aulas experimentais com pequenos grupos de teste e longas conversas com Eduardo sobre seus sonhos e planos. Maria Helena havia se tornado uma entusiasta do projeto, ajudando com a parte de marketing nas redes sociais. Mãe, você não tem ideia do quanto as pessoas estão animadas com a escola, dizia ela. A lista de espera para as primeiras aulas já está enorme. O mais surpreendente era como Eduardo se encaixava perfeitamente em sua vida cotidiana. Ele aparecia de surpresa em sua casa simples, trazendo mudas de orquídeas, participava dos cafés da tarde com suas amigas do bairro e provava cada nova receita que ela experimentava com genuíno entusiasmo. Em troca, Isabel começava a se sentir mais à vontade no mundo dele. Havia conhecido alguns de seus amigos mais próximos em jantares intimistas, participado de reuniões com fornecedores e até dado sugestões para eventos beneficentes que ele organizava. É como se estivéssemos criando nosso próprio mundo. Ela pensou em voz alta,
enquanto estacionava em frente ao seu fornecedor favorito de farinhas especiais. Seu celular vibrou com uma mensagem de Eduardo. Os arquitetos adoraram suas ideias para a cozinha didática. Mal posso esperar para te mostrar os projetos. Jantar mais tarde? Isabel sorriu digitando sua resposta. Claro, vou fazer aquele risoto que você adora e tenho uma surpresa para você. A surpresa em questão estava guardada em sua bolsa. Uma foto antiga que havia encontrado em seus álbuns, mostrando Dona Marina em sua cozinha. No fundo da imagem, parcialmente visível, estava o jovem Eduardo em uma de suas raras visitas à mãe. Era mais uma das coincidências que pareciam confirmar que suas vidas estavam destinadas a se cruzar. Mais um fio invisível que havia existido muito antes daquela primeira mensagem equivocada. O aroma de risoto aos funghi preenchia a pequena cozinha de Isabel quando Eduardo chegou para o jantar. Ele trazia consigo uma pasta com os projetos dos arquitetos e uma garrafa de vinho tinto, que combinaria perfeitamente com o prato. Isso está com um cheiro maravilhoso, ele comentou, abraçando-a por trás enquanto ela mexia o risoto. Cada dia você me surpreende mais com seus talentos culinários. Isabel sorriu, lembrando-se da foto em sua bolsa. Também tenho outras surpresas, mas primeiro me conte sobre a reunião com os arquitetos. Eles se sentaram à mesa simples da cozinha, que tantas histórias já havia testemunhado. Eduardo abriu a pasta, revelando desenhos detalhados da futura escola. Olha só, ele apontou entusiasmado. Conseguimos manter toda a estrutura original da casa, apenas adaptando os espaços. A sala de aulas práticas terá vista para o jardim de inverno, e a estufa de orquídeas será conectada ao café que você sugeriu. Isabel examinou os projetos com atenção, seus olhos brilhando ao ver seus sonhos tomando forma no papel. É perfeito, Eduardo. Conseguiram captar exatamente o que imaginávamos. E tem mais, ele continuou virando a página. Lembra aquele seu desejo de ter um espaço para aulas ao ar livre? Olha o que planejamos para o Jardim dos Fundos. O projeto mostrava uma área externa com fornos de pizza, horta orgânica e um espaço coberto para aulas e eventos. Era como se cada detalhe tivesse sido pensado para unir o requinte da mansão com a simplicidade acolhedora que Isabel tanto prezava. Agora minha surpresa, ela disse, levantando-se para pegar a foto em sua bolsa. Encontrei isso ontem, organizando alguns álbuns antigos. Eduardo pegou a fotografia com cuidado, seus olhos se arregalando ao reconhecer a cena. Isso é... Eu nem sabia que existia esta foto. Foi num dos poucos dias que consegui visitar minha mãe naquela época. Olha só como o destino é interessante, comentou Isabel, sentando-se ao seu lado. Eu estava lá naquele dia, provavelmente, preparando o chá que sua mãe tanto gostava. Nos cruzamos sem saber que um dia estaríamos aqui, ele completou, sua voz embargada pela emoção. Construindo algo juntos, transformando memórias em novos começos. Isabel serviu o risoto e eles compartilharam a refeição entre planos e lembranças. Eduardo contou sobre as ideias que tinha para integrar seu trabalho filantrópico com a escola, oferecendo bolsas de estudo e programas sociais. Podemos criar um projeto especial para cuidadores de idosos, sugeriu Isabel, lembrando-se de sua própria experiência. Ensinar não apenas sobre culinária, mas sobre como tornar a alimentação um momento de carinho e conexão. Você sempre pensa nos outros, Eduardo observou com admiração. É uma das coisas que mais amo em você. As palavras saíram, naturalmente sem planejamento. Era a primeira vez que falavam de amor abertamente, embora seus gestos e ações já o demonstrassem há semanas. Isabel sentiu seu coração acelerar. Também amo você, respondeu simplesmente porque era verdade. Eduardo pegou sua mão por cima da mesa, seus dedos se entrelaçando como suas vidas vinham fazendo nos últimos meses. Sabe, ele disse após um momento. Clara sempre dizia que o verdadeiro amor não precisa de grandes gestos ou declarações. Ele simplesmente existe, cresce e transforma tudo ao seu redor. Como nossas orquídeas e pães, Isabel sorriu. Cada um com seu tempo de crescimento,
seu momento de florescer. Eles terminaram o jantar na varanda, observando a noite estrelada. A brisa suave trazia o perfume das flores do jardim, misturado ao aroma persistente do risoto e do pão que Isabel havia assado mais cedo. Em 2 semanas começam as obras, Eduardo comentou, abraçando-a. Logo nossa escola estará pronta para receber seus primeiros alunos. Nossa escola, Isabel repetiu, saboreando como aquelas palavras soavam certas. Quem diria que um erro de digitação me traria até aqui? Não foi erro, ele respondeu, beijando sua testa carinhosamente. Foi o destino corrigindo um encontro que deveria ter acontecido há muito tempo. A noite avançava tranquila, envolvendo o casal em sua paz. Na cozinha, a louça do jantar aguardava para ser lavada. Na mesa, os projetos da escola se misturavam, com a foto antiga, criando uma ponte entre passado e futuro. E no coração de ambos, a certeza de que alguns amores são como receitas perfeitas, precisam apenas dos ingredientes certos e do tempo adequado para se realizarem. A antiga mansão dos Antunes fervilhava de atividade naquela manhã de setembro. Faltavam apenas 2 semanas para a inauguração da escola de culinária e os últimos detalhes estavam sendo finalizados. O aroma de tinta fresca se misturava ao perfume das orquídeas, que agora decoravam estrategicamente vários ambientes da casa, criando uma atmosfera única de elegância e acolhimento. Isabel supervisionava a instalação dos fornos industriais na cozinha principal, que havia sido completamente reformada para receber os alunos. Cada equipamento havia sido escolhido pessoalmente por ela, unindo praticidade e qualidade. Senhora Isabel, chamou um dos instaladores, onde quer que coloquemos o forno para pães artesanais? Ela sorriu, lembrando-se do dia em que Eduardo insistiu em comprar o melhor forno italiano do mercado. Ali, apontou para um espaço especial próximo à janela que dava para o jardim. É o lugar perfeito para que os alunos possam acompanhar todo o processo de fermentação com luz natural. Do outro lado da casa, Eduardo participava de uma reunião virtual com sua equipe de relações públicas. A inauguração da escola havia despertado enorme interesse da mídia, especialmente após descobrirem que o famoso empresário estava noivo de uma doceira do interior. Quero que fique claro em todas as comunicações, ele instruía, que este não é apenas mais um projeto social. É a realização de um sonho conjunto, uma história de amor que vai além das diferenças sociais. Após encerrar a reunião, Eduardo caminhou até a cozinha, parando na porta para admirar Isabel em seu elemento. Ela havia trocado os vestidos simples por um uniforme de chefe profissional, mas o broche de lavandas continuava sempre presente como uma marca registrada. Experimentando o novo território, ele perguntou aproximando-se. Isabel se virou, seu rosto iluminado pelo entusiasmo. É incrível, Eduardo. Cada detalhe ficou exatamente como sonhamos. Mal posso esperar para começar as aulas. E pensar que tudo começou com um número já errado. Ele sorriu abraçando-a por trás enquanto observavam a cozinha impecável. Na verdade, ela corrigiu, começou muito antes. Começou quando sua mãe me contava histórias sobre você. Quando Clara me presenteou com aquele quadro. Eram todas pequenas sementes sendo plantadas pelo destino. O som de passos no corredor anunciou a chegada de Maria Helena, que havia se tornado a coordenadora de marketing da escola. Mãe, pai, ela chamava Eduardo assim desde o noivado. Vocês precisam ver isso. Ela mostrou seu tablet, exibindo as redes sociais da escola. A lista de espera para as aulas já ultrapassava 1000 pessoas, e as mensagens de apoio chegavam de todo o país. Olha só esse comentário, Maria Helena apontou animada. Que história linda, uma prova de que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. Mal posso esperar para aprender a fazer pão com Dona Isabel. Isabel sentiu seus olhos marejarem. Ainda estava se acostumando com toda essa atenção, com o carinho que recebia de pessoas que nem conhecia. Ei! Eduardo a abraçou mais forte, percebendo sua emoção. Está tudo bem? Está mais que bem, ela respondeu enxugando uma lágrima. É que às vezes parece que estou vivendo um sonho. A escola, nosso noivado, toda essa transformação. O melhor tipo de sonho, ele completou.
é aquele que realizamos juntos. Maria. Helena deixou o casal a sós, indo verificar os últimos detalhes da decoração. Isabel e Eduardo permaneceram abraçados na cozinha, absorvendo o momento. Sabe o que mais me emociona? Isabel comentou após um momento. Ver como conseguimos unir nossos mundos sem que nenhum dos dois precisasse mudar quem é. Era verdade. A escola era o reflexo perfeito dessa união. A estrutura elegante da mansão agora abrigava fornos de pão e bancadas de trabalho. A estufa de orquídeas se integrava harmoniosamente ao café, e cada ambiente respirava uma mistura única de sofisticação e aconchego. Clara teria adorado ver isso. Eduardo comentou suavemente. Ela sempre dizia que a verdadeira elegância está na simplicidade autêntica. Isabel tocou o broche de lavandas, como sempre fazia quando pensava em Clara. Às vezes sinto que ela e sua mãe de alguma forma planejaram tudo isso. O quadro, as coincidências, talvez tenham mesmo, ele sorriu. Afinal, foram elas que viram primeiro suas qualidades especiais. O restante da tarde foi dedicado aos últimos preparativos. Isabel testou mais uma vez cada forno, cada equipamento, enquanto Eduardo finalizava os detalhes da festa de inauguração. Ao anoitecer, quando todos os funcionários já haviam ido embora, o casal fez um último passeio pela casa. As luzes do jardim se acenderam automaticamente, criando um cenário mágico entre as flores e os caminhos de pedra. Amanhã começamos a receber as primeiras entregas para o café, Isabel comentou, já planejando o dia seguinte. Quero que tudo esteja perfeito para a inauguração. Já está perfeito, Eduardo garantiu, parando para admirar uma orquídea particularmente bonita, porque tem você em cada detalhe. Eles chegaram à varanda principal, de onde podiam ver toda a extensão do jardim. Ali, naquele mesmo lugar, Dona Marina costumava sentar-se para tomar chá, enquanto Isabel lhe fazia companhia. Agora, aquele espaço seria palco de novas histórias, novos começos. Isabel, Eduardo chamou suavemente, você me fez perceber que a vida é feita de pequenos momentos preciosos, como um pão que precisa do tempo certo para crescer, ou uma orquídea que escolhe sua hora para florescer. Ela sorriu, recostando-se em seu peito. Rai, você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para realizar sonhos que nem sabíamos que tínhamos. O céu começava a se pontilhar de estrelas, enquanto a brisa suave trazia o perfume das flores do jardim. Em 2 semanas, aquele espaço estaria cheio de vida, de pessoas ansiosas para aprender, de histórias esperando para serem escritas. Mas naquele momento, era apenas deles. Um homem que havia encontrado a simplicidade que tanto buscava e uma mulher que descobriu que sua vida era mais extraordinária do que jamais imaginara. Unidos por um erro de digitação que o destino transformou no mais belo dos acertos. A véspera da inauguração chegou com uma energia especial no ar. Isabel acordou antes do sol, como sempre fazia, mas desta vez em seu novo quarto na mansão. Havia se mudado oficialmente na semana anterior, trazendo consigo o quadro de lavandas que agora ocupava um lugar de honra na parede principal. Vestindo seu roupão favorito, caminhou até a varanda que dava para o jardim. O céu começava a clarear, pintando o horizonte com tons suaves de rosa e dourado. Na estufa, as orquídeas pareciam mais vibrantes que nunca, como se também estivessem ansiosas para o grande dia. Também não conseguiu dormir? A voz suave de Eduardo a surpreendeu. Ele se aproximou, oferecendo-lhe uma xícara de café recém-preparado. Há tanto para fazer ainda, ela respondeu, aceitando o café com um sorriso. Quero que tudo esteja perfeito. Já está perfeito, ele garantiu, abraçando-a por trás enquanto observavam o jardim. Porque tem você em cada detalhe. O dia prometia ser agitado. A festa de inauguração estava marcada para o final da tarde, e a lista de convidados incluía desde autoridades locais até os vizinhos do antigo bairro de Isabel. Era exatamente como eles haviam planejado, um evento que unia diferentes mundos, assim como sua história de amor. Preciso começar a preparar os pães para hoje, Isabel comentou, virando-se nos braços de Eduardo. Quero que todos sintam o mesmo amor pela panificação que me trouxe até aqui.
Posso ajudar? Ele ofereceu, seus olhos brilhando com aquele entusiasmo que sempre demonstrava quando se tratava de aprender algo novo com ela. Juntos, desceram até a cozinha principal da escola. Isabel havia insistido em fazer pessoalmente todos os pães para a inauguração, uma decisão que Eduardo não apenas apoiou, como admirou profundamente. Enquanto trabalhavam lado a lado, amassando a massa e compartilhando sorrisos cúmplices, Isabel não pôde deixar de pensar em como sua vida havia mudado. O homem ao seu lado, com farinha no rosto e um sorriso radiante, era o mesmo empresário poderoso que costumava estampar capas de revistas. Mas ali, naquela cozinha, era apenas Eduardo, seu companheiro, seu amor, seu cúmplice em sonhos. Sabe, ela comentou enquanto moldava um pão, nunca imaginei que estaria aqui prestes a inaugurar minha própria escola de culinária. Nossa escola, ele corrigiu gentilmente. E você merece cada momento disso, Isabel. Sua dedicação, seu amor pelo que faz, foi isso que me conquistou desde o início. As horas passaram rapidamente entre preparativos e últimos ajustes. Maria Helena chegou cedo, trazendo consigo uma equipe de fotógrafos para documentar o grande dia. Alfredo coordenava uma pequena armada de funcionários, garantindo que cada detalhe estivesse impecável. No início da tarde, Isabel subiu para se arrumar. Havia escolhido um vestido azul céu, elegante, mas confortável, que combinava perfeitamente com o broche de lavandas. Quando estava terminando de se arrumar, uma batida suave na porta chamou sua atenção. "Posso entrar?" Era Maria Helena, carregando uma pequena caixa. "Claro, filha." Isabel sorriu, observando pelo espelho enquanto sua filha se aproximava. "Eduardo pediu para te entregar isso," ela disse, entregando a caixa, mas só depois que estivesse pronta. Com cuidado, Isabel abriu o presente. Dentro havia um delicado colar de ouro branco, com um pingente em forma de orquídea, cravejado com pequenas ametistas que lembravam a cor das lavandas. "Tem um bilhete," Maria Helena apontou, tão emocionada quanto a mãe. Isabel abriu o pequeno cartão, reconhecendo imediatamente a caligrafia elegante de Eduardo. "Minha querida Isabel, hoje não é apenas a inauguração de uma escola. É a celebração de como o destino pode usar os meios mais improváveis para unir duas almas que sempre estiveram destinadas a se encontrar. Este colar é para lembrar que, assim como as orquídeas que tanto amamos, nosso amor floresceu no momento certo, da maneira mais inesperada e bela. Com todo o meu amor, Eduardo." Lágrimas silenciosas rolaram pelo rosto de Isabel, enquanto Maria Helena a ajudava a colocar o colar. No espelho, a orquídea de ametista brilhava suavemente ao lado do broche de lavandas, símbolos perfeitos de como seus mundos haviam se unido. "Ele te faz tão feliz, mãe," Maria Helena comentou, abraçando-a. "E você o faz tão feliz também." Som de movimento no andar de baixo indicava que os primeiros convidados começavam a chegar. Isabel respirou fundo, ajeitou uma última vez seu vestido e sorriu para seu reflexo no espelho. "Está pronta?" perguntou Maria Helena. "Mais do que nunca," respondeu Isabel, sentindo uma certeza tranquila em seu coração. Estava pronta não apenas para a inauguração, mas para todos os capítulos que ainda viriam em sua história com Eduardo. Uma história que havia começado com um erro de digitação, mas que o destino havia escrito muito antes, com a mesma delicadeza com que Clara pintava suas lavandas. Os jardins da mansão Antunes nunca haviam presenciado uma celebração tão única. A festa de inauguração da Escola de Culinária Lavanda em Orquídeas, nome escolhido em homenagem à história que uniu o casal, estava em pleno vapor. O entardecer pintava o céu com tons dourados, enquanto centenas de pequenas luzes se acendiam entre as árvores e flores do jardim. Isabel observava a cena da varanda principal, seu coração transbordando de emoção. A mistura de mundos que tanto a preocupara no início havia se transformado na mais perfeita harmonia. Ali estavam suas antigas clientes do bairro, conversando animadamente com empresários em ternos caros. Dona Zefa, do restaurante Simples, trocava receitas com um chefe premiado internacionalmente. O prefeito da cidade provava com visível deleite
os pães que ela mesma havia assado pela manhã. Está tudo perfeito. A voz de Eduardo soou próxima ao seu ouvido, enquanto seus braços a envolviam por trás. Exatamente como você. Isabel sorriu tocando instintivamente o colar de orquídea que ele lhe dera mais cedo. É surreal ver todos aqui, celebrando algo que começou com um simples erro de digitação. Não foi erro, ele corrigiu suavemente. Foi o destino nos dando uma segunda chance de nos encontrarmos. O momento foi interrompido por Alfredo, que se aproximou discretamente. Senhor Eduardo, senhora Isabel, está na hora dos discursos. O casal se dirigiu ao pequeno palco montado próximo à estufa de orquídeas. As flores pareciam mais vibrantes que nunca, como se também participassem da celebração. A Isabel's Grace estava particularmente esplêndida, suas pétalas em um tom único de lavanda brilhando sob as luzes do jardim. Eduardo foi o primeiro a falar. Sua voz, acostumada a comandar reuniões e eventos corporativos, agora transbordava de emoção. Boa noite a todos, começou ele. Hoje não estamos apenas inaugurando uma escola de culinária. Estamos celebrando como o amor pode transformar vidas e unir mundos aparentemente distantes. Seus olhos encontraram os de Isabel enquanto continuava. Há alguns meses, um erro de digitação me fez enviar uma mensagem para um número desconhecido. Essa mensagem encontrou a pessoa mais extraordinária que já conheci. Uma mulher que me ensinou que a verdadeira riqueza está nas coisas simples, no amor pelo que fazemos, na autenticidade de quem somos. Isabel sentia lágrimas silenciosas rolarem por seu rosto enquanto Eduardo prosseguia. Esta escola é mais que um projeto social ou educacional. É um sonho construído a 4 mãos, temperado com amor e regado com memórias preciosas. Cada detalhe aqui conta uma história, desde as orquídeas que cultivamos juntos até os fornos onde Isabel transformará sua arte em ensinamentos. Quando chegou sua vez de falar, Isabel respirou fundo, buscando coragem. Não estava acostumada a falar em público, mas as palavras fluíram naturalmente de seu coração. Sempre acreditei que fazer pão é um ato de amor, ela começou. Cada ingrediente, cada momento de espera, cada etapa do processo nos ensina sobre paciência, dedicação e carinho. Foi assim que nossa história começou, com tempo, com cuidado, com verdade. Seus olhos percorreram a multidão, encontrando rostos familiares e novos amigos. Esta escola nasce com uma missão: ser um lugar onde diferentes saberes e histórias se encontram. Onde o luxo de uma mansão antiga se mistura com a simplicidade de um pão caseiro. Onde cada aluno, independente de sua origem, poderá descobrir a magia de criar com as próprias mãos. A emoção em sua voz era palpável quando continuou. Agradeço especialmente a 2 pessoas que, mesmo não estando mais entre nós, foram fundamentais para esta história, Dona Marina e Clara. O quadro de lavandas que Clara me presenteou há tantos anos foi mais que uma pintura, foi uma profecia do amor que estava por vir. Eduardo se juntou a ela no palco, suas mãos se entrelaçando naturalmente. E agora, ele completou, é com imensa alegria que declaramos oficialmente inaugurada a Escola de Culinária Lavanda em Orquídeas. Os aplausos ecoaram pelo jardim, enquanto garçons circulavam com bandejas de champanhe. O momento mais esperado da noite estava chegando, a apresentação da cozinha principal, onde os convidados poderiam provar os pães e quitutes preparados por Isabel. As portas da escola se abriram, revelando o espaço meticulosamente planejado. Os fornos industriais reluziam sob a iluminação suave. As bancadas de trabalho estavam impecavelmente organizadas e o aroma de pão fresco preenchia o ambiente. É ainda mais bonito do que imaginei, sussurrou uma senhora idosa, antiga cliente de Isabel. É a combinação perfeita de profissionalismo e aconchego, comentou um chefe renomado que havia sido convidado para ser professor convidado. Isabel e Eduardo caminhavam entre os convidados, explicando cada detalhe do projeto. O espaço tinha sido pensado para receber diferentes tipos de aulas, desde cursos básicos de panificação
até workshops avançados de confeitaria. Um programa social garantiria bolsas de estudo para pessoas de baixa renda, e parcerias com asilos e instituições de caridade já estavam sendo estabelecidas. Vejam só, Eduardo apontou para uma parede especial. Este é nosso mural de memórias. Ali, emolduradas com elegância, estavam fotografias que contavam sua história. O quadro de lavandas em sua moldura original, fotos antigas de Dona Marina, registros dos primeiros encontros do casal, momentos da reforma da casa. No centro, uma tela digital exibia a primeira mensagem que Eduardo enviara por engano, eternizando o momento em que o destino decidiu intervir. A primeira semana de funcionamento da escola trouxe uma energia completamente nova à antiga mansão dos Antunes. As manhãs começavam cedo, com Isabel preparando as massas para as aulas do dia, enquanto Eduardo cuidava de suas orquídeas antes de partir para seus compromissos empresariais. Naquela segunda-feira especial, a primeira turma regular estava prestes a começar. Isabel ajustava seu uniforme de chefe, agora personalizado com o logotipo da escola. Uma delicada composição que unia uma orquídea e ramos de lavanda. "Nervosa?" perguntou Eduardo, entrando na cozinha principal com uma xícara de café para... "Ela... um pouco", admitiu Isabel, aceitando o café com um sorriso. "Mas é um nervosismo bom. Como? Aquele que sinto quando estou esperando um pão crescer." Os primeiros alunos começaram a chegar, enchendo o ambiente com uma expectativa palpável. A turma inaugural era propositalmente diversificada. Havia desde donas de casa interessadas em aperfeiçoar suas habilidades, até jovens chefes buscando especialização em panificação artesanal. "Bom dia a todos", Isabel começou, sua voz encontrando uma confiança natural que nem ela sabia que possuía. "Bem-vindos à primeira aula da Escola de Culinária Lavanda em Orquídeas. Aqui vamos aprender que fazer pão é muito mais que misturar ingredientes. É uma arte que exige paciência, dedicação e, principalmente, amor." Enquanto ela conduzia a aula, Eduardo observava discretamente da porta. Seu coração se enchia de orgulho ao ver como Isabel dominava naturalmente o ambiente, compartilhando não apenas técnicas, mas também histórias e experiências de vida. Vejam só, ela demonstrava suas mãos experientes trabalhando a massa. Cada pão tem seu próprio tempo, sua própria personalidade. Como pessoas, eles precisam de atenção, cuidado e, acima de tudo, respeito ao seu processo. Os alunos estavam completamente envolvidos, fazendo anotações e seguindo suas instruções com atenção. Uma senhora mais velha, que havia recebido uma das bolsas de estudo, tinha lágrimas nos olhos enquanto amassava sua primeira fornada. "Dona Isabel", chamou ela, "nunca pensei que aos 70 anos ainda pudesse realizar o sonho de aprender a fazer pão profissionalmente." Durante o intervalo, Eduardo encontrou Isabel na estufa de orquídeas onde ela sempre ia para recarregar as energias. "Você foi incrível", ele disse, abraçando-a por trás. "Nasceu para isso. É como se tudo na minha vida tivesse me preparado para este momento", ela respondeu, observando a Isabel's Grace que florescia magnificamente. "Cada pão que fiz, cada pessoa que cuidei, cada momento de espera, tudo teve um propósito." O resto da semana transcorreu num ritmo intenso, mas gratificante. As turmas se sucediam, cada uma com sua própria dinâmica. Isabel descobriu que adorava ensinar, que tinha um dom natural para transmitir não apenas técnicas, mas também o amor pela arte da panificação. No final de semana, um evento especial estava programado, um workshop de confeitaria para cuidadores de idosos. Projeto pessoal de Isabel inspirado em sua experiência com Dona Marina. "Este curso é muito especial para mim", ela explicou aos participantes, "porque aprendi que alimentar alguém vai muito além de nutrir o corpo. É sobre criar conexões, despertar memórias, proporcionar momentos de alegria." Eduardo, que havia feito questão de estar presente, sentiu seu coração transbordar de amor ao vê-la compartilhando suas experiências. Ali estava a mesma mulher que, anos atrás, cuidara de sua mãe com tanto carinho, agora multiplicando esse amor através do ensino.
No domingo à noite, depois que o último aluno partiu, o casal passeava de mãos dadas pelo jardim. As luzes suaves iluminavam o caminho enquanto o perfume das flores preenchia o ar. Sabe, disse Eduardo parando próximo a um banco de madeira antiga, sempre achei que meu propósito na vida era construir impérios, fazer fortuna, mas agora percebo que era muito mais que isso. Isabel o olhou curiosa enquanto se sentavam juntos. Como assim? Todo o sucesso que conquistei, ele continuou, tinha um propósito maior que eu não conhecia. Era para que um dia pudéssemos criar este lugar, onde seus dons pudessem tocar tantas vidas. Ela sorriu recostando a cabeça em seu ombro. Somos uma boa dupla, não é? Você com suas orquídeas raras, eu com meus pães caseiros. A melhor dupla, ele concordou beijando suavemente sua testa. Unidos por um erro de digitação e abençoados pelo destino. As estrelas começavam a aparecer no céu, enquanto a brisa suave balançava as flores do jardim. Na cozinha da escola, as últimas fornadas do dia esfriavam lentamente, deixando no ar um aroma acolhedor de pão fresco. Era assim que suas vidas haviam se tornado. Uma mistura perfeita de elegância e simplicidade, de tradição e inovação. Um lugar onde orquídeas raras floresciam ao lado de pães artesanais, onde histórias de amor nasciam dos encontros mais improváveis. E ali, naquele jardim que testemunhara tantas histórias, Isabel e Eduardo continuavam escrevendo a sua própria, não mais separados por mundos diferentes, mas unidos pelo amor que havia transformado cada diferença em complemento, cada distância em aproximação. 3 meses após a inauguração, a Escola de Culinária Lavanda em Orquídeas havia se tornado um verdadeiro fenômeno. O que começara como um projeto local agora atraía pessoas de todo o país, e a lista de espera para as aulas só aumentava. Isabel observava essa transformação com um misto de orgulho e admiração, enquanto mantinha os pés firmemente plantados em seus valores. Numa manhã particularmente movimentada, ela supervisionava uma aula especial, um workshop de panificação para jovens de uma instituição de caridade local. O sorriso no rosto de cada adolescente ao ver seu primeiro pão crescer era a prova de que estavam no caminho certo. Dona Isabel, chamou Pedro, um dos garotos, é verdade que a senhora começou fazendo pão na sua casa? Isabel sorriu, ajustando a temperatura do forno. Sim, querido. Comecei na minha pequena cozinha, fazendo entregas de bicicleta pelo bairro. E agora a senhora tem tudo isso? Exclamou outra aluna, Marina, olhando maravilhada para a cozinha profissional. Tenho muito mais que isso, Isabel respondeu, seu olhar encontrando Eduardo, que acabava de entrar na cozinha. Tenho a chance de compartilhar o que amo com pessoas especiais como vocês. Eduardo se aproximou discretamente, trazendo consigo uma surpresa. Bom dia, jovens padeiros. Trouxe algo para inspirá-los ainda mais. Era uma reportagem recém-publicada em uma das maiores revistas do país. Na capa, uma foto de Isabel ensinando, em sua cozinha com a manchete, a revolução do pão, como uma doceira do interior está transformando vidas através da culinária. Os alunos se aglomeraram para ver a revista, enquanto Isabel sentia suas bochechas corarem. Ainda não estava acostumada com toda essa atenção da mídia, embora Eduardo sempre insistisse que ela merecia cada reconhecimento. Vejam só. Eduardo apontou para um trecho da matéria. Aqui diz que nossa escola está revolucionando o conceito de educação culinária ao misturar técnicas profissionais com valores humanos. Isabel pegou a revista com cuidado, como se segurasse algo precioso. A reportagem destacava não apenas o sucesso da escola, mas principalmente sua missão social. Os programas de bolsas de estudo, as parcerias com instituições beneficentes, os cursos especiais para cuidadores. O mais interessante, continuou Eduardo, é que outras escolas de culinária do país estão se inspirando em nosso modelo. Estamos recebendo convites para consultorias, palestras, mas não vamos mudar nossa essência, não é? Isabel perguntou, uma pontada de preocupação em sua voz. Eduardo a abraçou carinhosamente. Nunca. A essência deste lugar é você, seu amor pelo que faz,
sua capacidade de transformar algo tão simples como fazer pão em uma lição de vida. Os alunos observavam o casal com sorrisos nos rostos, enquanto o aroma de pão fresco preenchia o ambiente. Pedro, o garoto que havia feito a primeira pergunta, ergueu a mão timidamente. Dona Isabel, seu Eduardo, vocês vão se casar aqui, na escola? O casal trocou um olhar cúmplice. O casamento estava marcado para dali a 2 meses e sim, seria realizado ali mesmo, no jardim entre as orquídeas e lavandas que haviam testemunhado o início de sua história. Sim, respondeu. Isabel, seus olhos brilhando. Não conseguiria imaginar lugar mais especial. E todos vocês estão convidados, completou Eduardo, para a alegria geral da turma. A aula continuou, mas Isabel não conseguia deixar de pensar em como sua vida havia se transformado. A pequena cozinha onde começara agora era um memorial dentro da escola. Um espaço que preservava suas primeiras formas de pão, seus cadernos de receitas manuscritos, o avental surrado que usava em suas primeiras entregas. Ao lado desse memorial, uma parede inteira era dedicada aos sonhos dos alunos. Cada um que passava pela escola deixava ali seu objetivo, sua esperança. Era emocionante ver como aquele espaço havia se tornado mais que uma escola. Era um lugar de transformação, de renascimento. Olha só, Eduardo chamou sua atenção para um dos fornos. Acho que este está no ponto. Isabel se aproximou, observando criticamente o pão que crescia. Perfeito, declarou com satisfação. Pedro, venha ver o que você conseguiu criar. O garoto se aproximou ansioso, seus olhos arregalados ao ver o pão dourado e perfeitamente crescido. Eu consegui? Conseguiu. Isabel confirmou, ajudando-o a retirar o pão do forno. E sabe por quê? Porque colocou amor no que fez. É isso que faz a diferença entre um pão qualquer e um pão especial. Eduardo observava a cena com o coração transbordando de amor. Ali estava a mulher que havia transformado sua vida. Agora, transformando a vida de tantos outros. A doceira simples do interior que havia se tornado uma inspiração nacional, sem jamais perder sua essência. Ao final da aula, enquanto os alunos se despediam animadamente, cada um levando seu primeiro pão, Isabel e Eduardo caminharam até a estufa de orquídeas. Era seu ritual diário, um momento de pausa para admirar as flores e recarregar as energias. Sabia que a Isabel's Grace está sendo requisitada por colecionadores do mundo todo? Eduardo comentou, admirando a orquídea que havia criado em sua homenagem. Assim como seus pães, ele continuou. Recebi ligações de chefes famosos querendo conhecer seus métodos, aprender suas técnicas. Isabel sorriu, tocando delicadamente uma pétala da orquídea. É engraçado como a vida dá voltas, não é? Um erro de digitação me trouxe até você, e agora estamos aqui, construindo algo que está tocando tantas vidas. Não foi erro, Eduardo corrigiu, como sempre fazia. Foi o destino nos dando a chance de criar algo extraordinário juntos. Com a aproximação do casamento, a antiga mansão dos Antunes vivia um novo tipo de agitação. Os preparativos eram discretos, mas especiais, assim como o casal. Isabel havia insistido em fazer pessoalmente todos os pães e doces da cerimônia, enquanto Eduardo cuidava para que cada orquídea do jardim estivesse em seu momento perfeito, de floração. O vestido está pronto, anunciou Maria Helena entrando na cozinha onde Isabel finalizava mais uma fornada de pães. Mamãe, você precisa ver como ficou perfeito. Isabel sorriu limpando as mãos no avental. O vestido havia sido feito por uma costureira local, a mesma que ajustava suas roupas há anos. Quando estilistas famosos se ofereceram para criar seu vestido de noiva, ela gentilmente recusou. Queria manter a simplicidade que sempre norteou sua vida. Também tenho uma surpresa para você. Eduardo apareceu na porta da cozinha, seus olhos brilhando de expectativa. Pode vir comigo um momento? Ele a conduziu até a estufa de orquídeas, onde uma nova espécie florescia em um canteiro especial. As flores eram de um branco puro, com delicados tons de lavanda em suas bordas. Esta é a Wedding Grace, ele apresentou emocionado. Desenvolvi especialmente para nosso casamento. É um híbrido entre a Isabel's Grace e uma espécie rara,
de orquídea branca. Isabel sentiu lágrimas nos olhos ao admirar as flores. São perfeitas, sussurrou tocando delicadamente uma pétala. Assim como você, Eduardo respondeu, abraçando-a por trás. E tem mais uma surpresa. Ele a levou até um canto da estufa que havia sido transformado em um pequeno altar. Ali, emoldurado com elegância, estava o quadro original de lavandas pintado por Clara. Achei que seria o lugar perfeito para nos casarmos, ele explicou. Sob as orquídeas que cultivamos juntos, diante da pintura que nos conectou, mesmo antes de nos conhecermos. Isabel não conseguiu conter as lágrimas. Clara e sua mãe estariam tão felizes, disse sua voz embargada pela emoção. Elas estão, Eduardo garantiu, sua voz também tremendo levemente. De alguma forma, elas planejaram tudo isso. Os dias que antecederam o casamento foram intensos, mas especiais. A escola continuava funcionando normalmente. Era o desejo do casal que nada interrompesse as aulas e projetos sociais que haviam criado. Na véspera da cerimônia, enquanto Isabel finalizava os últimos preparativos na cozinha, uma surpresa especial chegou. Era uma carta, encontrada por Alfredo entre antigos pertences de Dona Marina. Senhora Isabel, o mordomo entregou o envelope amarelado com cuidado. Encontrei isto hoje, organizando alguns documentos. Acho que a senhora deveria ler. Com mãos trêmulas, Isabel abriu a carta. Era uma mensagem de Clara, escrita pouco antes de partir. Querida Isabel, se está lendo esta carta, significa que o destino finalmente completou seu trabalho. Sempre soube que você e Eduardo eram almas destinadas a se encontrar. Vi isso no dia em que você cuidou de minha sogra com tanto amor, no mesmo dia em que ele, sempre tão ocupado, passou rapidamente para uma visita. Vocês não se conheceram naquele dia, mas vi como seus caminhos se cruzaram sem perceber. Foi por isso que te dei o quadro de lavandas, uma pequena semente plantada pelo destino, esperando o momento certo para florescer. Cuide dele, Isabel. Eduardo tem um coração maior do que demonstra, uma capacidade de amar que nem ele mesmo conhece, e sei que você, com sua simplicidade e sabedoria, é exatamente quem ele precisa para redescobrir a beleza das coisas simples da vida. Com amor, Clara. Eduardo encontrou Isabel chorando silenciosamente na cozinha, a carta de Clara em suas mãos. Sem palavras, apenas a abraçou, entendendo perfeitamente a emoção do momento. Agora tudo faz sentido, ela disse finalmente. O quadro, as coincidências, até mesmo o erro de digitação. Não foi erro, eles disseram em uníssono rindo. Em seguida, o dia do casamento amanheceu perfeito. O jardim estava magnificamente decorado com orquídeas e lavandas, criando um cenário que parecia saído de um sonho. Os convidados eram uma mistura única, desde os antigos clientes de Isabel até importantes empresários, todos unidos para celebrar uma história de amor que transcendia diferenças sociais. A cerimônia seria simples, mas significativa. Isabel usaria o vestido feito com amor por sua costureira de confiança, complementado pelo colar de orquídeas que Eduardo lhe dera e o inseparável broche de lavandas. O buquê seria composto pela Wedding Grace, simbolizando a união perfeita de seus mundos. Enquanto se preparava em seu quarto, Isabel olhou pela janela para o jardim onde sua nova vida começaria. As orquídeas balançavam suavemente na brisa da manhã, como se acenando em aprovação. O aroma de pão fresco subia da cozinha, onde sua última fornada como noiva terminava de assar. Era o início de mais um capítulo em sua história. Uma história que havia começado com um erro de digitação, mas que o destino havia escrito muito antes, com a mesma delicadeza com que Clara pintava suas lavandas, com o mesmo cuidado com que Eduardo cultivava suas orquídeas, com o mesmo amor com que Isabel preparava seus pães. O dia do casamento chegou, com uma suavidade especial no ar. A manhã estava perfeitamente clara, como se o próprio céu quisesse prestigiar a celebração. Na estufa de orquídeas, onde a cerimônia aconteceria, cada flor parecia mais vibrante que o normal, especialmente a Wedding Grace, que formaria o buquê da noiva.
Isabel acordou antes do amanhecer como sempre fazia, mas desta vez, ao invés de ir direto para a cozinha, caminhou até a varanda de seu quarto. O jardim da mansão estava magnificamente decorado. Pequenas luzes entrelaçadas nas árvores, arranjos de lavanda e orquídeas, criando um caminho natural, até a estufa e no ar, o perfume inconfundível de pão fresco se misturava com a fragrância das flores. Bom dia, noiva. Maria Helena entrou no quarto, carregando uma bandeja com café da manhã. Trouxe algo especial para você. Na bandeja havia uma fatia do primeiro pão que Isabel havia ensinado Eduardo a fazer, agora perfeitamente executado por ele na madrugada, especialmente para este momento. Ele acordou às 4 da manhã para fazer isso. Maria Helena contou, emocionada. Disse que queria que você provasse o fruto de seus ensinamentos no dia mais especial de suas vidas. Isabel sentiu lágrimas nos olhos ao provar o pão. Estava perfeito, não apenas na técnica, mas principalmente no amor com que havia sido preparado. Do outro lado da mansão, Eduardo também estava acordado desde cedo, cuidando pessoalmente das orquídeas que decorariam a cerimônia. Alfredo o encontrou na estufa, ajustando delicadamente a posição de algumas flores. Senhor, o mordomo chamou suavemente. Trouxe algo que talvez queira ver antes da cerimônia. Era um álbum de fotografias antigo que Alfredo havia encontrado entre os pertences de Dona Marina. Nele, havia uma foto que capturou especialmente a atenção de Eduardo, sua mãe sorrindo ao lado de Isabel, ambas na cozinha da mansão. No fundo da imagem, quase imperceptível, estava o quadro de lavandas recém-pintado por Clara. É incrível como tudo se conecta, Eduardo murmurou, emocionado. As horas passaram num misto de ansiedade e alegria. Os convidados começaram a chegar, enchendo o jardim com vozes animadas e expressões de encantamento. A mistura de mundos que tanto preocupara Isabel no início, agora parecia a coisa mais natural do mundo. Seus antigos clientes conversavam animadamente com empresários. Crianças das instituições beneficentes corriam pelo jardim. Professores da escola ajudavam a organizar os últimos detalhes. Finalmente, chegou o momento. Eduardo já estava posicionado no pequeno altar improvisado na estufa, tendo como cenário o quadro de lavandas de Clara e as orquídeas que havia cultivado com tanto amor. Seu coração quase parou quando a música começou a tocar. Uma melodia suave de violino que anunciava a chegada de Isabel. Ela surgiu na entrada da estufa como uma visão. Seu vestido, simples mas elegante, havia sido confeccionado com o mesmo cuidado com que ela fazia seus pães. O colar de orquídeas brilhava suavemente em seu pescoço e o inseparável broche de lavandas completava o conjunto. Em suas mãos, o buquê feito com a Wedding Grace parecia emanar luz própria. Maria Helena a conduzia pelo corredor improvisado entre as orquídeas, enquanto lágrimas silenciosas de felicidade corriam pelo rosto de ambas. Os convidados suspiravam emocionados, mas para Isabel e Eduardo, era como se estivessem sozinhos no mundo. Quando seus olhares se encontraram, todo o caminho que haviam percorrido até ali passou como um filme em suas mentes. O erro de digitação que iniciara tudo. As mensagens trocadas, as descobertas sobre suas conexões do passado, a construção da escola, cada momento que os havia trazido até este dia. Você está absolutamente perfeita, Eduardo sussurrou quando ela chegou ao altar. O pão que você fez estava maravilhoso, ela respondeu, seus olhos brilhando de amor e orgulho. A cerimônia foi conduzida com simplicidade e emoção. Os votos escritos por eles mesmos falavam de amor, de destino, de como às vezes precisamos nos perder para encontrar nosso verdadeiro caminho. Isabel. Eduardo começou seus votos, sua voz tremendo levemente. Você me ensinou que a verdadeira riqueza está nas coisas simples, no amor que colocamos em tudo que fazemos. Como o pão que você me ensinou a fazer, nosso amor cresceu no tempo certo, com paciência e dedicação. Eduardo, ela respondeu, lágrimas de felicidade em seus olhos. Você me mostrou que diferentes mundos podem se unir quando o amor é verdadeiro. Como suas orquídeas,
Nosso amor floresceu de forma única e especial, provando que o destino sabe exatamente o que faz. Quando as alianças foram trocadas, um raio de sol atravessou o teto de vidro da estufa, criando um espetáculo de luz entre as orquídeas. Era como se Clara e Dona Marina estivessem mandando sua própria bênção do céu. O beijo que selou. A união foi acompanhado de aplausos emocionados dos convidados. Pétalas de orquídeas e lavanda foram lançadas ao ar, criando uma chuva delicada de flores sobre o casal. A festa que seguiu foi uma celebração perfeita do amor e da união de seus mundos. Os convidados foram recebidos no jardim, onde mesas elegantemente decoradas os esperavam. O buffet era uma mistura única de sofisticação e simplicidade. Pratos refinados servidos ao lado dos famosos pães de Isabel, todos apresentados com o mesmo cuidado e amor. No centro de cada mesa, um pequeno vaso com a Wedding Grace se destacava, e ao lado, cartões contavam brevemente a história do casal. Como um erro de digitação, havia unido dois mundos aparentemente distantes, provando que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Em um momento especialmente tocante da festa, Eduardo conduziu Isabel até um local específico do jardim, onde uma nova estrutura havia sido construída. Uma pequena capela, réplica exata da cozinha, onde ela começara sua jornada fazendo pães. "Este é meu presente de casamento para você", ele revelou. "Um memorial permanente de onde tudo começou, para que nunca nos esqueçamos de nossas raízes." Um ano havia se passado desde o casamento, e a escola de culinária Lavanda em Orquídeas florescia mais do que nunca. Em uma manhã especial de domingo, Isabel e Eduardo caminhavam de mãos dadas pelo jardim, admirando como cada canto daquele lugar guardava uma história especial. A escola havia se tornado muito mais que um centro de ensino. Era um verdadeiro ponto de encontro de vidas e sonhos. As aulas regulares estavam sempre lotadas, e o programa social havia se expandido, atingindo cada vez mais pessoas necessitadas. "Olha só", Isabel apontou para um grupo de alunos que chegava para uma aula especial de domingo. "Aquele é o Pedro, lembra? Foi um dos primeiros alunos bolsistas. Agora ele já está dando aulas básicas de panificação em sua comunidade." Eduardo sorriu, orgulhoso. "E aquela é a Marina, não é? Soube que ela conseguiu abrir sua própria padaria no bairro." O casal parou próximo à estufa de orquídeas, onde a Wedding Grace continuava florescendo magnificamente, agora acompanhada por várias outras espécies que Eduardo havia desenvolvido ao longo do ano. Cada uma tinha um nome especial, relacionado a um momento importante de sua história com Isabel. "Às vezes ainda me pego pensando", Isabel comentou, ajeitando o inseparável broche de lavandas em seu blazer, "como um simples erro de digitação mudou tantas vidas." "Não foi erro", Eduardo respondeu automaticamente, fazendo os dois rirem da frase que havia se tornado quase um mantra entre eles. A mansão, que antes era um lugar de memórias silenciosas, agora vibrava com vida e propósito. O memorial da antiga cozinha de Isabel havia se tornado um ponto de inspiração para os alunos, mostrando que grandes sonhos podem começar nos lugares mais simples. O quadro de lavandas, ainda em seu lugar de honra na estufa, testemunhava diariamente novas histórias de transformação. Clara, de alguma forma, havia previsto tudo isso: a união de dois mundos, a transformação de vidas através do amor e do trabalho. "Tenho uma surpresa para você", Isabel disse, guiando Eduardo até a cozinha principal. Ali, sobre uma das bancadas, estava um livro recém-impresso. "Receitas que transformam vidas. A história da escola Lavanda em Orquídeas." Era um projeto que Isabel havia desenvolvido secretamente nos últimos meses, reunindo não apenas receitas, mas também as histórias inspiradoras de seus alunos. "É perfeito", Eduardo sussurrou, folheando as páginas com cuidado. Cada capítulo começava com uma foto do quadro de lavandas, seguida por histórias e receitas que haviam mudado vidas. "Olha só", Isabel apontou para a dedicatória. "Esta parte é especial,
Para Clara e Dona Marina, que plantaram as primeiras sementes desta história. Para Eduardo, que me ensinou que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. E para todos aqueles que acreditam que, assim como um bom pão, os sonhos precisam apenas de ingredientes simples e tempo para crescer. Eduardo sentiu seus olhos marejarem. Você transformou nossa história em algo ainda mais especial, disse abraçando-a com carinho. Naquele momento, os primeiros alunos do dia começavam a chegar. Isabel e Eduardo observavam com orgulho como o lugar que haviam criado juntos continuava a crescer e tocar mais vidas. A escola havia se tornado um símbolo de como o amor pode transformar realidades, unir mundos diferentes e criar algo extraordinariamente belo. Cada pão que saía dos fornos, cada orquídea que florescia no jardim, era um testemunho de que os maiores milagres acontecem quando abrimos nosso coração para o inesperado. Sabe o que mais me encanta? Eduardo comentou enquanto caminhavam para receber os alunos. Como conseguimos manter a essência de tudo, sua simplicidade, seu amor pelo que faz, mesmo com todo o sucesso. Isabel sorriu, parando para admirar uma nova espécie de orquídea que começava a desabrochar. É porque nunca esquecemos de onde viemos. Cada pão que faço ainda carrega o mesmo amor dos primeiros que entreguei de bicicleta pelo bairro. O som de vozes animadas enchia o ar, mientras os alunos se preparavam para mais um dia de aprendizado e transformação. Na cozinha, o aroma de pão fresco se misturava com o perfume das flores do jardim, criando uma atmosfera única que já havia se tornado a marca registrada do lugar. Isabel e Eduardo se olharam, seus corações transbordando de gratidão e amor. Ali estava a prova de que alguns erros são, na verdade, acertos do destino, que algumas histórias começam muito antes de seu primeiro capítulo, e que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de transformar não apenas duas vidas, mas todo um mundo ao seu redor. Prontos para mais um dia? Isabel perguntou, ajeitando seu avental. Sempre, Eduardo respondeu, beijando-a suavemente. E assim, de mãos dadas, eles caminharam para receber seus alunos, prontos para continuar escrevendo novos capítulos de sua história. Uma história que havia começado com um erro de digitação, mas que o destino havia escrito